uma sobre Era Vargas e a outra sobre ditadura civil-militar, né? Só que, muito provavelmente, esses temas não vão cair, infelizmente, né? Porque motivos óbvios, assim, o governo Bolsonaro desde 2019, eu me recordo, eu fiz Enem em 2019, e tá nessa repescagem, e normalmente tá caindo bastante coisa de moderna, de contemporânea, assim como eu coloquei nos índices aí, mas tá bem variado, bem mesclado com outras matérias. E no que eu tô apostando? Como esse ano tá sendo o Enem mais polêmico, né, que 19 pessoas pediram demissão, tá todo esse fuzuê, vai ser a cara do governo, eu acredito que vão ser questões mais abertas à interpretação de texto. Acho que ainda vai ter o elemento da história ali, mas a interpretação vai ser o pulo do gato para vocês pescarem. Então, ô Júlia, você só pode passar para alguma questão, qualquer questão para mim, só para eu dar um exemplo? Posso, vou passar lá. Olha de tudo. Oh, meu Deus. Aí, tava bom essa. Você não Nossa. carregou aqui a imagem? Peraí. Deixa eu... Bom, porque aqui no slide normal... Ah, vamos colocar essa daqui, porque essa que tá dando meio que um pouco de problema. Uhum. Vou colocar nessa então. Tá aparecendo direitinho? Tá. Certinho, valeu. Aí, uma dica legal para essas questões interpretativas, principalmente quando tiver um textão, esse texto não é tão grande, mas vocês lerem, primeiro de tudo, essa parte do meio aqui, esse enunciado de pergunta. E daí, em segundo lugar, a gente lê as alternativas, e em último, a gente lê o texto. Por que que eu falo para vocês fazerem isso? Eu fiz isso bastante quando eu estava prestando vestibular e deu super certo, porque você já vai com a sua cabeça procurando no texto o que você responder. Você vai fazendo uma prova mais estratégica, mais técnica, né? Porque é o que exige da gente. Infelizmente, você não tem tempo para perder, você tem uma redação para fazer e tem que dar essa corridinha. Se eu não me engano, né? Acho que são 3 minutos para cada questão, né? Uma coisa assim. Isso. É essa pauleirazinha aí. E daí, normalmente, quando você. O pessoal normalmente fica entre duas questões. E daí, se fica entre duas questões, não deu para responder, circula ela, vai fazer redação, vai beber uma água, faz outra questão, e depois você volta para ela. Não fica esquentando cabeça, gastando o neurônio com uma questão só, não. Tem outras 89 para fazer. E, tipo, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o vestibular. Eu nunca fui um aluno exemplar. Até meu Fundamental 1 e 2, eu tive muitos problemas no meu Fundamental 2, perdi minha vozinha e acabei perdendo um ano letivo. Isso destruiu minha autoestima intelectual até eu chegar no ensino médio. No ensino médio eu era um aluno que só estudava o que gostava, só estudava história, sociologia, geografia, matemática, Deus me livre. Daí chegou na época de fazer Enem, eu estudava numa escola que era muito forte a tradição do Enem, então a gente sempre fazia simulado, e daí era automático, faz Enem. E eu fiz a inscrição no Enem, mas esqueci de pagar o boleto. Daí bateu uma bad muito forte no terceiro ano do ensino médio, você não fazer Enem, né? Daí, na época, eu lembro que eu prestei a Unesp e fiquei por 2 colocações só para passar na Unesp. Daí eu fiz um ano de cursinho e consegui. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu sei que bate um desespero, bate uma ansiedade muito grande. Pode ser que não dê certo, pode ser sim, mas tem uma grande chance de dar certo. Todo esse caos que tá rolando, pode ser que a gente se aproveite dele um pouquinho, porque tá com um índice muito baixo de pessoas para fazer Enem, e vocês podem acabar se aproveitando disso. Infelizmente ou felizmente, né? Porque é menos concorrência, queira ou não. Então, vamos seguir firme. Vocês são maiores que essa prova e você não é uma prova, tá? Isso é o principal de tudo. Enem tem todo ano e, principalmente, descansem, sabe? Hoje a gente está nesse esquenta, tá nessa pegada louca, mas amanhã vai lá, vai ver um filme. Chega, deita na cama 10 horas. Ah, mas eu não durmo às 10, mas deita, descansa, fica tranquilo. Tira um dia para você relaxar, para ir bem para a prova, para ir bem acordadinho. Leva um chocolatinho. Eu sei que é um porre fazer prova de máscara, esse contexto todo que a gente está passando é chato, sim, mas só que vamos tentar tirar o máximo
de bom, né, que a gente consegue dessa calamidade toda. E vamos que vamos. Não, com certeza, você está mais do que certo. Descansem sábado, durmam bem, assim, porque o que a gente podia fazer a gente já fez, né? E seguir as dicas que a gente está dando para vocês, de ler o enunciado antes de ler a questão toda, que vocês já vão com um olhar mais crítico, aquela coisa, levar um lanchinho legal, que, né, você não vai ficar com dor de barriga, alguma coisa assim, né? E com uma roupa confortável também. E o principal, não esquecer a caneta preta de tubo transparente e o documento com foto. E é isso. Peraí, deixa eu... E é isso. Pode seguir, Júlia. Que eu queria bater esse papo com ele só. Daí pode Beleza. começar a sua Você quer apresentação. que eu volte lá? Deixa aqui na questão. Não, pode voltar a começar a sua apresentação mesmo. Então, beleza. Tem aqui essa parte. Opa. E essa parte estuda a questão do que é história. Você quer falar agora? Você quer falar depois? Pode ser agora. A história é o estudo dos homens através do tempo, né? A partir dela, a gente analisa os processos, os resultados são orientados justamente pela ação do homem no tempo. E o principal de tudo é que sempre a história responde a uma aspiração nossa do presente. Então, tudo que a gente pesquisa em história, a gente está partindo do presente. Então, às vezes é meio que inevitável. A gente, claro que sempre... Eu lembro que no começo do cursinho, lá na primeira aula de história, os professores trabalharam com vocês o conceito de anacronismo. E a gente evita ao máximo o anacronismo, mas a gente tem sempre que estar ciente que nós partimos da nossa conjuntura do presente. E o presente acaba interferindo no nosso aprendizado sobre o passado. Vide os grandes debates, o que a gente comentou agora há pouco, do Bolsonaro chamar de golpe ou não revolução. Se alguém quiser que eu fale sobre por que não foi uma revolução, depois eu converso com vocês sobre isso. E é isso, a história é uma área de disputa e a gente vê nessa conjuntura atual é o que a gente mais vê, é essa disputa. Tanto é que eu não coloquei nenhuma questão sobre ditadura militar, as questões que eu coloquei são, igual eu falei lá no início, que se for um pouquinho mais progressista vai ser algo camuflado. Eu coloquei uma questão que era do Eduardo Galeno, que tinha aquele livro dele, está aqui, As Vezes Abertas na América Latina. É algo que esses detectores burros aí do bolsonarismo não conseguem entender, então acho que esse tipo de coisa pode ser que passe, pode ser que apareça lá, mas não, fiquem tranquilos, eu acho que a interpretação de texto vai dar conta dessa prova, com as aulas que vocês assistiram, a gente tem uma equipe muito legal de humanas, de exatas, então eu acho que vai dar tudo certo. Bora lá, galera. Agora a gente vai seguir com a filosofia e depois o Breno vai voltar com a parte de história com vocês. Então, trouxe aqui para vocês os conteúdos que mais caem de filosofia no Enem, né? Aí tem escola helenística, racionalismo moderno, escola sofística, Sócrates, Platão, filosofia contemporânea, escola de Frankfurt, que faz parte, né, da filosofia contemporânea. A filosofia medieval e o Renascimento eu já tratei com vocês na aula de filosofia que eu dei, que foi a primeira aula que eu dei para vocês de filosofia. Então, assim, eu vou dar uma retomada, né, nessa questão da filosofia medieval e do Renascimento, mas vai ser só um resuminho, assim, o que vocês tiverem dúvida mesmo, dá uma consultada na aula gravada, que está lá no YouTube, que aí vocês conseguem tirar as dúvidas sobre a questão da filosofia medieval. Vocês também podem me mandar uma mensagem lá no grupo, no privado, não tem problema. Então, olha lá, vamos ver. O que é filosofia? A filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento, né? A filosofia, ela é mais aquela contemplação ao conhecimento, né? Aquela coisa mais do pensamento, de pensar na existência humana, tanto é que tem a epistemologia, que depois é o estudo do conhecimento, né? Que vem através da filosofia, que é uma coisa mais pensamento, sabe? Claro, né? Que tem todas as teorias e assim, mas a filosofia ela vai mais para essa questão da abstração, né, da reflexão. Então vamos lá.
Primeiro tópico é escola helenística. E se vocês não estiverem ouvindo direito, né, o meu fone não estiver muito bom, vocês me avisem aí. A escola helenística ela vai partir do ponto, né, que o Alexandre Magno ele conquistou a Grécia, o Egito, ali, né, o Oriente Médio. E através desse período histórico, né, se revolucionou a questão do conhecimento e parte para essa ideia, né, do conhecimento helenístico, né, que a filosofia ela vai passar por essa grande transformação, né, através do Alexandre Magno e tudo mais, vai ter toda essa revolução na questão do conhecimento, do pensamento, e vai vir a escola helenística, né. Como Aristóteles, ele foi um dos últimos grandes filósofos, né? Ele morreu e ele era do período sistemático, né? Então, depois dessa quebra, veio essa escola helenística, né? Se construiu essa questão do pensamento helenístico. E o pensamento helenístico, é bom a gente lembrar sempre dessas datinhas, porque muitas dessas datas, elas conseguem pegar a gente, assim, na hora da prova, são umas coisinhas ou outras que a gente fica meio em dúvida, e acaba que essas datas confundem a gente. Então, né, tem a fase da filosofia antiga que ela vai durar, né, a filosofia antiga ela vai vir antes da escola helenística, ela dura do século IV, né, antes de Cristo, e depois ela vai até o século VI depois de Cristo, né, que tem depois da queda do Império Romano e tal, vai se construir o Império Bizantino, e que aí esse Império Bizantino vai proibir promoção de qualquer vertente do pensamento pagão, né, enfim, vai ter todas essas questões. Então, dentro da escola helenística, tem as filosofias não, perdão, as correntes helenísticas, né? E essas correntes, né, essas vertentes, elas vão estar fundamentalmente, né, linkadas com a questão da conduta e da ação humana, que foi aquilo que eu comentei com vocês na aula de sociologia, da questão da ética, né, da questão da moral. Então, a escola helenística, né, ela vai estar focada nisso, né, na questão da conduta humana, da ação humana. Então, as preocupações elas vão estar voltadas, né, para problemas teóricos, né, nessa questão mais especulativa que eu falei para vocês, né, do pensamento e tal, dessa coisa mais da abstração, pensar na origem do mundo, fundamento do conhecimento, a ordem do universo, nas questões práticas, na questão da nossa vida, de como, né, o ser humano pensa na felicidade, enfim, vai estar tudo elencado nessa questão de como a gente tem as nossas preocupações, como que se funda o nosso pensamento e tal, a questão da moral e da ética. E dentro dessas correntes, isso é muito importante, que é uma coisa que acaba aparecendo no Enem, dentro da escola helenística tem 4 correntes, né? Não 4 correntes, são 3, mas uma tem 2 nomes, né? Que é o epicurismo, estoicismo, o pirronismo e o cinismo. O estoicismo e o pirronismo, eles são a mesma coisa, mas eles aparecem com esses 2 nomes. Porque o estoicismo, ele foi fundado pelo... Eu esqueci, se eu não me engano, o nome dele é Pirro, é ele que vai fundar essa linha de pensamento, nessa corrente. Então, por isso que pode aparecer como estoicismo ou como pirronismo, tá? Então, só para dar uma passada, né, uma pincelada com vocês, o epicurismo, ele vai focar, né, no homem, que ele vai viver, né, entre o prazer e a dor. Então, a felicidade, a nossa felicidade, né, a felicidade do homem, ela vai consistir entre obter o maior prazer e a menor dor possível. Então, é isso que o epicurismo traz, né, que a gente vai viver a nossa vida em questão do prazer e da dor, e que a gente vai procurar, né, na nossa vivência, ter mais prazer do que dor. Então, o Epícoro, né, que fundou a vertente do epicurismo, ele vai falar que existem muitas dores passageiras, né, que ao longo prazo ela traz prazer. Então, por exemplo, a gente está estudando aqui para o vestibular e no final é dolorido, né, estudar para o vestibular, eu achava péssimo. Então, a gente passa esse período todo dolorido, conturbado, né, para conseguir entrar na graduação, que depois vai ser um período também complicado, né, mas é um momento de prazer para a gente, né, então é uma dor que no final a gente vai ter um momento de prazer. E assim também há prazeres intensos, que no final eles vão gerar dor. E, por exemplo, a gente pode um dia encher a cara, beber um monte, a gente vai estar, né, ali vivenciando aquele prazer, mas no outro dia vai estar com uma ressaca, não vai conseguir levantar, vai vomitar. Então, são essas duas coisas, né? A gente vai estar sempre nessa coisa do prazer e da dor. Mas que existem momentos que a gente vai ter um prazer e que no final vai ter uma dor, né? No final vai vir o prazer.
E a mesma coisa, às vezes a gente vai ter um momento de prazer e no final vai virar dor. Então a gente vai estar sempre tentando viver o máximo de prazer. Já o estoicismo, né, ele tem essa corrente filosófica de que ela foi, né, querendo ou não, influenciada pelo período helenístico e que ela vai trazer a questão da felicidade, né, que a felicidade nesse contexto do estoicismo ela vai persistir na ataraxia, que é a tranquilidade da alma, ou na apatia, que é a ausência de perturbações. Então, toda a nossa realidade ela vai ser guiada através da razão, né? Então, a gente vai estar nas entregas das paixões e tal, que elas vão trazer para a gente felicidade. Então, a gente vai estar nesses dois pontos, da ataraxia e da apatia. A ataraxia é a gente ter tranquilidade, a gente estar tranquilo, ou a apatia, que é a ausência de perturbação. Então, é isso que o estoicismo vai trazer para a gente. É essa coisa, né, de não ter prazer, mas também não ter dor. A gente ficar ali na tranquilidade ou não ter nenhuma perturbação, que é a ataraxia e a apatia. Depois a gente tem o ceticismo, né, ou o terrorismo, que está ali, que ele vai falar da ataraxia, que essa ataraxia ela vai ser obtida através do abandono de todas as nossas as coisas que a gente acredita, né, nas nossas certezas. Então, a partir do momento que a gente deixa isso para trás, né, e a gente começa a questionar as coisas, a gente começa, né, nesse ceticismo, que a gente vai ser cético em relação às coisas, a gente vai começar a questionar mais as coisas, não vai levar tanto, né, a ferro e fogo e tal, não vai ser tão, como eu posso dizer, tão duro, né, nas nossas vontades, nos nossos pensamentos. Então, é isso a questão do ceticismo. E, por último, o cinismo, né? Que a felicidade vai ser obtida pela autarquia, que é a autossuficiência, o nosso autodomínio, que nós mesmos, né, somos autossuficientes. Então, para a gente ter felicidade ou prazer, nós mesmos vamos proporcionar isso para nós. Então, a gente tem que ter uma vida, né, no cinismo, a gente tem que ter uma vida totalmente dedicada para a filosofia, né? A gente vai ter que ter um rompimento radical com os nossos padrões, né, com os nossos padrões morais e sociais, para poder viver, né, nessa autarquia dentro do cinismo. Beleza, galera? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam aí no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat agora, então, Breno, se tiver alguma coisa aí no chat, você me avisa, tá? Que eu vou estar passando o slide. Ó, aí agora a gente vai entrar na questão do racionalismo moderno. A gente tinha visto, né, um pouco do racionalismo, né, o racionalismo moderno naquela aula de filosofia que eu dei para vocês, que eu falei sobre a filosofia antiga e depois falei da filosofia moderna, né, que tem o Descartes, tem o Locke, o Hume e o Kant, que foi o que eu falei para vocês naquela aula, que eles vão vir, né, com essa coisa do pensamento, né, de que tudo é mais voltado em relação ao homem, vai ter aquela quebra com a religião, que a gente viu que na filosofia antiga tinha o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, que tudo o conhecimento vai estar atrelado à fé, e dentro do racionalismo não, né? O racionalismo, querendo ou não, ele vai ser uma resposta ao empirismo, que foi aquilo que eu falei para vocês, se eu não me engano, é o David Hume, isso mesmo, David Hume, ele vai falar que a gente só pode crer naquilo que a gente experiencia, naquilo que a gente vê, né? Então, o racionalismo, ele vai ser uma quebra com o empirismo, né? Que muitas vezes o racionalismo, os nossos sentidos, as nossas experiências, eles podem nos enganar. Então, às vezes eu posso estar no escuro, só no meu quarto, e achar que acabou a luz no mundo inteiro. Mas não, acabou a luz só ali no meu quarto. Então, às vezes, os meus sentidos, eles podem me enganar. Então, a gente não pode ser 100% racionalista. Racionalista não. Desculpa, a gente não pode ser 100% empirista, né? Tem que ter aquele contrapeso, né? Racionalismo e empirismo. Então, a gente pode resumir a relevância, né, do racionalismo, que ele foi fundamental para a elaboração de muitas políticas públicas voltadas para o bem-estar humano, né? Que foi também parte do desenvolvimento da Cartilha de Direitos Humanos e até hoje uma corrente filosófica que estimula o pensamento e o questionamento, fazendo com que a sociedade evolua gradativamente. Então, querendo ou não, o racionalismo é uma vertente que continua até hoje, porque a gente está sempre, né, pensando, refletindo sobre as nossas ações, sobre as coisas que acontecem, né? A gente tem um pensamento crítico, então, querendo ou não,
isso é algo proveniente desse racionalismo, por isso que ele continua até hoje. E um dos pilares do racionalismo são a razão é o único caminho para o conhecimento, que foi o que eu falei para vocês, né, da questão do empirismo, né, que a gente tem que ver, pensar, né, e nessa questão da razão. Já nascemos com conhecimento, mas precisamos acessá-lo, que tem aquela coisa, né, de que tem a questão da tábula rasa, enfim, né, de que a gente nasce com conhecimento, mas que depois, né, esse conhecimento já está intrínseco a gente, enfim, né, tem tudo isso que eu expliquei para vocês naquela aula de filosofia, e que os sentidos eles podem nos enganar. E os filósofos racionalistas são o Descartes, o John Locke, o David Hume, que faltou no final, que eu acabei esquecendo, e o Kant, né, que eles aparecem na questão do racionalismo moderno, na filosofia moderna. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem consultar lá no slide, tá? Naquela aula que eu dei para vocês. Daí a gente vai entrar na escola sofística, né? Sócrates e Platão. Que a escola sofista, ela vem do grego, né, de sofistes, que deriva da palavra sofia, né, que também a gente conhece como um nome, que significa sabedoria. Os sofistas, meio assim, os sofistas, eles eram meio os burgueses, sabe? Eles eram os sábios, eles tinham conhecimento, mas as pessoas, para poderem acessar o conhecimento dos sofistas, eles tinham que pagar para os sofistas para eles acessarem esse conhecimento. Então, pouquíssimas pessoas conseguiam ter acesso aos conhecimentos dos sofistas, né, da escola sofística, né? Então, querendo ou não, são só os nobres gregos, né? Os jovens nobres, eles tinham acesso a esse conhecimento, porque eles eram os únicos que podiam pagar. Então, outra coisa também, que os jovens nobres, né, buscavam o atendimento a domicílio, né, que os filósofos, né, os sofistas, eles iam até as casas dos nobres para falar sobre tudo da filosofia, sobre os pensamentos, né, sobre as coisas que eles estavam elaborando, né, e que esse entendimento e a dominação, elas eram chamados de arete. E o arete significa um conhecimento que denota excelência, né? Que era isso que os sofistas queriam alcançar, a excelência, e fazer com que as pessoas que pagavam para ter esse acesso ao conhecimento deles tivessem excelência. Então, portanto, o objetivo principal desses filósofos era ensinar os seus discípulos, né, as pessoas que tinham contato com eles, né, ao conhecimento deles, conseguissem ter uma articulação, né, conseguissem derrubar um oponente numa conversa, né, num diálogo, enfim, que eles conseguissem mostrar o conhecimento deles. Era essa, né, a busca dessa excelência era isso, você conseguir derrotar alguém plenamente. Então, a filosofia sofística, ela possui algumas características, né? O relativismo, que todas as questões ligadas à vida, como cultura, religião e política, poderiam ser modificadas. Natureza da alma. A alma era para os sofistas passiva e poderia ser moldada por discursos convincentes e bem elaborados. Então, querendo ou não, quem só tinha, né, alma, que era essa questão da sabedoria, eram os sofistas. Então, era passiva, né? E ela poderia ser moldada por discursos convincentes e bem elaborados. Então, eles poderiam modificar essa alma através de outros discursos, né? De outros conhecimentos. A rejeição à metafísica, que os sofistas se empenhavam em discursar sobre questões da vida prática, né? Nada muito além, né? Vamos ficar pensando muito além do que a gente tem na vida prática e na vida útil para o desenvolvimento da excelência. E, por último, a argumentação, que foi o que eu falei para vocês, que era o que eles mais visavam, né? Você conseguir derrotar, né, um inimigo na conversa ali, né, com os seus argumentos, né? Que eles pensavam em desenvolver excelentes argumentações, né, para desestabilizar o seu oponente. Então, Sócrates, né, não considerava os sofistas filósofos, por isso que é importante a gente saber disso. Segundo ele, os sofistas não tinham amor real pelo conhecimento, estavam apenas centrados nos valores que recebiam. Porque, para o Sócrates, eles não tinham essa paixão pelo conhecimento, porque eles vendiam o conhecimento não era dado, eles não distribuíam o conhecimento. Tipo, eu tenho esse conhecimento, eu estou aqui passando para vocês. Vocês não têm que me pagar, vocês não têm que me dar nada em troca, eu estou aqui compartilhando meu conhecimento com vocês. Por isso que Sócrates criticava tanto os sofistas por conta disso. E os sofistas foram criticados também por Platão e Aristóteles, que os consideravam mercenários e não amantes do saber. A mesma coisa, Sócrates, Platão e Aristóteles pensavam a mesma coisa dos sofistas, que eles não tinham amor pelo conhecimento, que eles queriam extrair dinheiro das outras pessoas.
Beleza, gente? Qualquer dúvida, manda aí, vou passar para o próximo tópico. Então, a gente tem aqui o próximo tópico, que é a filosofia contemporânea. Que a filosofia contemporânea, ela começa no século XIX e vai se estender até os dias atuais, né? A gente ainda não tem essa separação, né, de uma nova era, né? A nova era é a era contemporânea, mas que esse marco histórico, a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ela vem através da Revolução Francesa, né? Que vem todo aquele discurso de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, é daí que vai virar filosofia contemporânea, idade contemporânea. Então, tudo isso, né, vai culminar num processo da humanidade, um processo para o pensamento científico, né, a valorização da ciência, do saber científico, da tecnologia, da natureza, enfim, da sociedade, de nós como indivíduos, né, vai vir toda essa preocupação e todo esse enfoque, né, na ciência. E a partir disso vão vir algumas correntes da filosofia, são 3, né, que é o existencialismo, a escola de Frankfurt e a vertente meio que da racionalidade. Mas o que é mais importante que cai aqui no Enem, que eu vou falar com vocês, é o existencialismo e a escola de Frankfurt, que é da filosofia contemporânea. Então, o existencialismo, ele tem como ponto de partida a própria existência humana, né? O existencialismo, meio que a gente já tem esse link que é com a nossa existência, né? A existência humana. E a partir da existência que se formulam as reflexões, sabe aquela coisa do penso, logo existo? Então, né? Então, a gente vai partir do pressuposto de que eu existo, então eu vou refletir. Seria basicamente o contrário. Então, a partir do momento que eu existo, eu vou passar a refletir, né? Em suma, existir para essa corrente nada mais é do que a relação consigo mesmo e com outros seres humanos, com a cultura e com a natureza. Então, a partir do momento que eu estou existindo, eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou criar culturas, eu vou modificar a natureza, eu vou ter contato com outros seres, né, com outros seres humanos. Então, a partir do momento que eu existo, eu formulo as minhas reflexões. Aí agora, esse ponto muito importante que aparece muito no Enem, que tem um tópico só para ela, que é a Escola de Frankfurt, que foi o que eu falei para vocês, que ela está aqui, né, dentro da corrente filosófica contemporânea, tá? A Escola de Frankfurt, né, só mais uma vez para a gente fixar, ela é da escola contemporânea, né, da filosofia contemporânea, e que ela vai ser uma instituição muito importante, né, para se pensar na cultura, na sociedade, e que a produção de conhecimento desse grupo seria uma crítica da sociedade, né, uma teoria crítica da sociedade como um todo. Então, eles vão ter pontos de partida de reflexão, vão ser teorias marxistas, freudianas, eles também tiveram influência do Hegel, do Kant, né, o Immanuel Kant, que eu falei lá do começo, e do Max Weber, né? E de outros autores também, como o Adorno, o Habermas, Marcuse, o Walter Benjamin, e esse último que é o Horkheimer. Eles vão ter influências também na escola de Frankfurt. E a gente vê que não são nomes tão distantes, porque a gente já está na contemporaneidade. A gente vai ver que a escola de Frankfurt ela foi fundada em 1920, então a gente tem que pensar que não é uma coisa tão distante da gente, é uma coisa muito próxima. A gente acha que esses poucos anos, né, entre a escola de Frankfurt, né, de 1920 até a gente, é um espaço de tempo muito grande, mas se a gente for pensar, o Breno pode falar melhor do que eu, né, nesse espaço da história, são pedaços de tempo muito curtos, assim, a gente fala de coisa de 1000 anos, né, coisas assim isso é muito tempo, né, mas esses pequenos tempos a gente acaba pensando que são coisas muito grandes, mas não, são pequenos momentos, né, são espaços de tempos pequenos, né? E a escola de Frankfurt, ela vai vir com essa teoria de criticar a sociedade, ela vai ter o início dela no século XX, e que eles desenvolveram reflexões tanto filosóficas quanto sociológicas que orientam a realização de estudos até hoje. E é basicamente isso que a escola de Frankfurt vai fazer, ela vai trazer uma teoria crítica da sociedade, né? E que ela vai vir com todas essas teorias, né, que vão fundamentar ela. Não tem nada muito além disso, né? Mas é basicamente isso a escola de Frankfurt. Deixa eu ver qual é o próximo tópico, então a gente já está nos 2 últimos. Filosofia medieval, que eu já falei com vocês, vamos estar retomando. Ela foi desenvolvida, né, principalmente na Idade Média, ali na Europa, tinha aquela coisa que eu falei para vocês, que naquela época tinha a questão dos feudos, enfim, né, que depois dos feudos foi culminando e tal. Então, para os filósofos dessa época, Deus seria apenas fundamento do mundo, mas também se apresenta na vida cotidiana. Então, é aquela coisa de que
o conhecimento mais a razão e a fé, eles estavam interligados na filosofia medieval. Então, o Agostinho, né, ele foi muito importante, porque ele fez parte do movimento patrística, que eu comentei com vocês, que vem dos padres da igreja, foram eles que iniciaram esse processo de pensamento, né, que se dedicaram a desenvolver um pensamento filosófico que se aproximasse do cristianismo e do conhecimento religioso. Então, eles vão pegar essa questão, né, de conhecimento e juntar com a questão da razão e da fé, que foi o Agostinho, né, que a gente pode ver tanto o nome dele aparecendo como Agostinho, como Santo Agostinho. E o Tomás de Aquino, né, que também pode ser São Tomás de Aquino, que ele fez parte do movimento da escolástica, que a escolástica vem do quê? De escolas, e que foi um momento em que as universidades começaram a aparecer e que as universidades elas estavam interligadas com a religião. Então, é aquele movimento da razão, mas da fé. Então, a gente tem o patrística, que era um dos padres, e depois a escolástica, que foi da escola. Mas tudo, né, a escola a gente diz da questão da universidade, da questão do pensamento, né, de se reunir num lugar, para, né, numa instituição, enfim, na escola, na universidade, para falar sobre esses conhecimentos, sobre essas questões. Então, antes era mais da igreja e depois passou a ser num espaço específico. Então, a gente vem com o Renascimento, que vem depois, né, da Idade Média, da questão da filosofia medieval, que ele está, né, ali entre, né, nessa passagem, e que esse período ele não, né, não durou para sempre. Existiu esse período de transição, né, da Idade Média e tal, que foi o Renascimento, né? Foi o período da Idade Média, né, para a parte moderna. Então, o Renascimento ele estava ali nesse meio, né? Ele foi essa transição. O Renascimento, né, é um período essencial que ele vai, né, vir da Idade Média para a Idade Moderna, e que ele vai trazer uma novidade, que era aquilo que eu comentei com vocês naquela aula de filosofia, que é a visão antropocêntrica. Que a visão antropocêntrica é o homem no centro de tudo, que eu trouxe para vocês aquela imagem do homem vitruviano, né? Que é homem, é ele, né, no centro de tudo, e que antes a Europa ela era dividida nos feudos, e que os feudos eles tinham interações apenas com os feudos. Se você nascia naquele feudo, você morria ali. Então, conforme os moradores do feudo passaram a produzir, né, de forma maior e começaram a se comunicar com os outros feudos, né, você, tipo, eu tenho uma cenoura, mas eu não tenho batata, então eu vou trocar com aquele outro feudo. Começaram a existir essas trocas, os feudos começaram a se comunicar, né, e que eles começaram, enfim, né, a aumentar esse comércio e a se desenvolver. Então, saiu desse período, né, dos feudos, dentro dessa questão do Renascimento, no homem do centro de tudo, saiu dessa questão do pensamento, né, do conhecimento mais a fé, né, a gente saiu disso. Tanto é que no Renascimento tiveram, né, Mona Lisa, várias questões, né, de pinturas e tal, várias coisas, enfim, várias coisas mudaram, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o Renascimento ele foi esse período de transição de uma coisa para outra. Então, galera, é isso. A gente agora vai entrar na questão das questões, né? Na questão das questões. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí para mim. Também, se vocês quiserem acessar aquela aula mais uma vez, né, de filosofia, vocês podem estar dando uma olhada, que eu vou estar aprofundando bem mais na questão da filosofia medieval e na filosofia moderna, né? Que eu vou contar para vocês desse período de transição de um para o outro. Então, é isso. Eu vou passar para as questões, qualquer dúvida vocês falem aí. Então, eu trouxe aqui filosofia. Então, olha só, Pirro afirmava que nada é nobre, nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo. Carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por a. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. B. Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. E. Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo.
Então, falei com vocês do ceticismo. Então, vamos lá. Maria Letícia respondeu que é a letra C. Vamos lá. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais aí para mim? Bom, se for só a... Gente, pode falar, se vocês não souberem, pode chutar também. Aqui é o momento de errar com a gente, não tem problema errar agora. Que aí a gente explica para vocês. Então, eu vou passar, né, porque a gente não tem muito tempo, mas a Maria Letícia acertou a questão C, né, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza, que foi aquilo que eu falei para vocês, né, do Pirro, da questão, né, que ele foi o fundador do ceticismo e que ele vai falar daquela ataraxia que é obtida através do abandono de todas as convicções. Então, né, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Que é isso, a gente tem que abandonar todas as nossas certezas e as nossas convicções. Beleza, gente? Super fácil, a gente nem precisava ler o texto ali para conseguir responder essa. Então, vamos passar para a próxima. Ah, agora apareceu a questão que não tinha aparecido. Olha aqui, pode terminar as suas de filosofia, porque como tu então tratou beleza. já dos temas, daí já está mais fresco, já está mais prático. Então, tranquilo. Então, vamos lá, gente. A gente falou do racionalismo moderno. Eu tô travada para vocês? Acho que não, né? Acho que tá tudo jóia. Ó, essa é uma questão do Enem de 2020. Ó, Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão, e tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Então, a gente vê aqui que já é Hume. Lembra que eu falei com vocês de Hume, hein? Então, olha lá. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? A potência inata da mente. B, a revelação das inspiração divina. C, o estudo das tradições filosóficas. D, a evidência dos fenômenos do mundo. E, o desenvolvimento do racionalismo abstrato. Então, vamos lá, vamos ver se alguém respondeu aqui. Não, Raquel. Tá certo, é a D mesmo. Você é aquela coisa. Eu sei que às vezes essa minha técnica pode não ajudar, mas muitas vezes a primeira questão que a gente acredita que é realmente ela. A gente fica naquela coisa, será que é essa? Será que é essa? Toda vez que a gente muda para errada. Então, olha só, é a D, porque lembra que eu falei com vocês que o Hume, ele é empirista. O conhecimento para ele vem através da experiência. Então, a gente tem que fazer o quê? A vivência dos fenômenos do mundo. Então, para ele, o nosso conhecimento só vem através da experiência. Então, olha só, uma das dicas para vocês. Aqui ele não falou quem era o autor, mas a gente vê aqui, Hume, uma investigação sobre o entendimento humano. Então, a gente já viu ali que é ele. Então, o Hume, a gente sabe, ele é empirista. Então, para o Hume, o conhecimento vem através da experiência. Então, fica a dica para vocês, gente. Toda vez que vocês baterem o olho, pensar, não é essa, não muda, porque se você pensar demais, você vai mudar e vai estar errado. E aí você vai estar corrigindo lá, quando sair o gabarito, você vai falar, não acredito que eu mudei para errada. E realmente isso acontece. Agora vamos lá para a próxima. A escola sofística, Sócrates e Platão. Vamos lá. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, que foi aquilo que a gente viu, né, do ambiente artificial, que eles vão até a casa das pessoas para falar, né, dos conhecimentos, para levar os conhecimentos, né? Então, uma educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. A gente está aqui no ambiente artificial, né? Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Górgias ou de um Antifonte, por exemplo.
Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Que foi aquilo, né, da questão de persuadir o ouvinte, de você conseguir ganhar no diálogo, lembra? Então, o texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória que defendiam a ideia do bem, demonstrando na mente, com base na teoria da reminiscência. B. Relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. C. Ética, aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude. D. Ciência, comprovada empiricamente por meio dos conceitos universais. E. Religião, revelada pelos mandamentos da lei divina. Então, vamos lá. Então, Raquel respondeu C, Maria Letícia respondeu B. Então, vamos lá. Vamos ler a questão aqui junto de novo. Olha só. Sofistas inventam a educação em ambiente artificial, que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Górgias ou de um Antifonte. Por exemplo, por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. O texto apresenta uma característica dos sofistas mestres da oratória que defendiam. Então, a resposta vai ser relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Então, vamos voltar lá. A gente aqui estava escola sofística, Sócrates e Platão. Vamos voltar aqui. Porque, querendo ou não, a gente percebe que eles vão na questão, né, eles vão aprender dentro da convencionalidade, né? Eles vão ser relativos, né? O conhecimento vai ser relativo, eles podem mudar o conhecimento deles nos debates, lembra? Que eles podem debater e fazer com que a outra pessoa mude de ideia, ou até mesmo eles consigam mudar a percepção deles, que é aquilo da questão da alma, né? Que eles podem mudar através de outros conhecimentos. Então, é relativo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Esse final, querendo ou não, vai ter uma... Tá travando para vocês também? Das instituições políticas, porque a partir do momento que a política existe, né, e ela vai interferir na nossa vida... Voltou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, vou fazer o raciocínio de novo. Travou de novo. Você quer desligar a câmera um pouquinho e depois voltar? É a letra B, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ai, meu Deus. Acho que agora vocês vão conseguir me ouvir. Estão me ouvindo? Agora deu. Vou desligar a minha também para ajudar. Obrigada. Então, foi aquilo que eu falei para vocês, de que a aula de sociologia que a gente teve na terça-feira, eu e o Igor, que a gente falou de geografia, de sociologia, que eu falei que a questão da política, ela é esfera superior, né? Ela é a esfera que comanda todas as outras esferas, a econômica, enfim. Então, querendo ou não, as instituições políticas, elas vão ter interferência no nosso conhecimento. Então, vai ser relativo, entendeu? Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, porque tem aquela parte aqui que eu apresentei para vocês, na escola helenística, que fala da argumentação, né, da natureza da alma. A alma era, para os sofistas, passiva e poderia ser moldada por discursos convincentes e bem elaborados. Então, a gente já sabe que é relativa. E que, argumentação. Os sofistas preocupavam-se em desenvolver excelentes argumentos para desestabilizar e pôr em xeque a argumentação de seus interlocutores. Então, querendo ou não, era relativo para eles também. Então, a partir do momento que tem a questão política, né,
porque a gente também está falando da questão da Grécia, né, que teve toda essa questão da polis, né, da questão da política, e os homens, eles eram livres, né, os homens livres, né, que tinham propriedades e tal, eles poderiam interferir na política. Então, a partir desse momento, as instituições políticas, elas vão ter, querendo ou não, interferência no nosso pensamento. Então, querendo ou não, essa é uma questão mais elaborada, mas eu acredito que vocês conseguiram entender certinho. Vocês conseguiram entender? Me fala aí no chat se deu tudo certo, se vocês conseguiram entender, se vocês querem que eu explique de novo. Alguém me fala aí, alguma das meninas que me responderam. Bom. Então, beleza, deu para entender. Eu vou passar, então, para a próxima questão. Aí, agora, sobre filosofia contemporânea. Vamos lá. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir? Dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado do tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre consciência de si e angústia humana, inevitabilidade do destino e incerteza moral, tragicidade da personagem e ordem do mundo, racionalidade argumentativa e loucura eminente, dependência paterna e impossibilidade de ação. A gente vê aqui que é um trechinho, né, solilóquio do Shakespeare, né, que fala de ser ou não ser, eis a questão, morrer, dormir, dormir. Então, a gente vai estar falando dessa questão do existencialismo. E aí, vamos lá, voltar para a parte aqui. Não sei se vocês já me responderam. Tem essas questões aí, eu passei, né? Então, é melhor vocês me responderem para depois a gente falar da questão em si. Não sei se vocês já têm uma resposta. Estou esperando vocês no chat, galera. Maria Letícia falou C. Vamos lá, estou esperando a Raquel, que a Raquel também está respondendo para mim. Estou te esperando, Raquel. Cadê o Vini? Cadê o Vitor? Vamos lá, tem mais aqui. Tem a Yasmin, tem a Mirella. Vamos lá, me respondam. Até o Igor e o Breno também, se vocês quiserem me responder. Tem o Pedro. Então, se ninguém for mais responder como a gente está com o tempo, vamos lá, Pedro respondeu a D. Eu vou passar para a gente voltar na questão aqui da filosofia contemporânea. Aqui na filosofia contemporânea, a gente tem aqui o existencialismo. O existencialismo tem como ponto de partida a própria existência humana, e é a partir da existência que formulam reflexões. Lembra que eu falei que não é penso, logo existo, é existo, logo penso? Né? Que a partir do momento que eu existo, eu crio os meus pensamentos e as minhas reflexões. Então, a resposta certa para essa questão é consciência de si e angústia humana. Porque a partir do momento que eu tenho consciência de mim, eu consigo criar as minhas reflexões, eu consigo ter a minha angústia. Entenderam? Olha, vamos lá, Raquel. Solilóquio, vamos ver o que significa. Eu vou pesquisar aqui agora, porque eu também não sei. Vamos lá. Estou pesquisando aqui. Enquanto eu estou pesquisando, eu vou passar para a próxima questão e eu já te respondo, tá? Para conseguir dar tempo do Breno poder falar das questões de história. Então, vamos lá para a Escola de Frankfurt. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tão pouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas, mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então, vamos lá. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é
um ou uma, né? A, legado social. B, patrimônio político. C, produto da moralidade. D, conquista da humanidade. E, ilusão da contemporaneidade. Então, vamos lá. Me digam o que vocês acham e qual que é a resposta de vocês. Gente, eu estou pesquisando aqui o solilóquio, porque minha internet ainda está muito ruim. Olha, descobri aqui o que é. Raquel, solilóquio é o ato de alguém conversar consigo mesmo. É como se fosse um monólogo. Então, querendo ou não, aquele pedacinho ali seria um monólogo. Seria Shakespeare conversando com ele mesmo. Não sei se eu consegui tirar sua dúvida. Então, vamos lá. Você falou, Raquel, que pode ser patrimônio político, certo? Mais alguém quer responder? Maria Letícia falou C, produto da moralidade. E então eu vou ficar só com vocês duas e já vou responder. Olha só. Lá na escola de Frankfurt, lembra que eu falei para vocês que eles criticam, né, as ideias, enfim, né? A escola ela veio, né, para criar uma teoria crítica. Então, a gente tem que pensar que a liberdade de escolha na nossa civilização, né, na nossa sociedade, porque a gente é uma sociedade ocidental, de acordo com essa análise do texto, olha lá, vamos analisar juntos. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários. Então, olha só, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários. Então, olha só, a indústria cultural, ela assumiu a nossa herança civilizatória. E a indústria cultural, ela é formada por o quê? Pelo que vende, né? Pelo que as empresas promovem para a gente, né? O que é mais comercializado. Então, isso se torna cultural, né? De alguma forma, na sociedade capitalista. Isso é uma coisa que a nossa indústria cultural ela é movida pelo que naquele momento está sendo melhor e está sendo bom. Então, olha só, todos são livres para dançar e para se divertir do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Olha só, todo mundo é livre para dançar, para se divertir, e também, né, dessa neutralização histórica, né, de quando a Igreja Católica, ela era que comandava tudo, aí veio aquela coisa que eu falei com vocês, naquela aula de filosofia moderna, que o Agostinho, ele vem com essa coisa, né, de quebrar essa questão da instituição e que vem, querendo ou não, aquela crítica à Igreja Católica e que vem aquela coisa do protestantismo, né? Enfim, aí vem as outras religiões de alguma forma, né? Essas outras religiões, elas já eram celebradas, né? Mas elas eram escondidas. Mas a gente se tornou livre, né? Para fazer parte de qualquer uma delas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Então, ela está falando aquilo que eu comentei com vocês, né? Aqui, o Adorno, no caso. Está falando aquilo que eu comentei com vocês na aula da terça-feira. Que a esfera política, né, ela é a única que comanda todas as outras esferas, mas a partir do momento que a gente entra na vertente do neoliberalismo, né, que é o capitalismo com uma grande vertente econômica, ele passa por cima da política, né, e vira, a política, ela vira uma grande massa econômica, né, tudo vai ser movido pela economia. Então, a nossa liberdade de escolha, ela vai ser uma coerção econômica. Então, a gente não tem uma liberdade, a gente acha que tem essa liberdade, mas a gente não tem. Ela é uma farsa. Então, a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é ilusão da contemporaneidade, que é a letra E, porque a gente sabe que é uma ilusão, a gente não tem liberdade. Porque na nossa sociedade atual capitalista, a gente não tem liberdade de escolha. Elas são geridas pelo que é econômico. Então, seria a letra E. Letra E, Raquel, a resposta dessa questão. Porque a ilusão da contemporaneidade, a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é uma ilusão
da contemporaneidade, porque a gente lembra que o Igor e eu, a gente falou na aula de terça-feira de que tudo é econômico? Então, querendo ou não, tudo vai ser tudo, né, é visado de acordo com o lucro econômico, né? Então, as nossas escolhas são, né, econômicas, a gente não tem liberdade de escolha. Tanto é que hoje, se a gente não, por exemplo, não entrar na universidade, não fizer, né, um curso de graduação, é muito difícil, até para quem tem faculdade, conseguir um emprego. Imagina para a gente que não tem ensino médio. Então, a gente acredita, para a gente que só tem o ensino médio, né? Então, a gente acredita, às vezes, que a nossa escolha, né, de entrar na universidade é uma escolha genuína da nossa liberdade, mas não, é uma escolha econômica, porque cada vez mais as nossas escolhas, né, as nossas vontades, elas estão sendo geridas por uma ideia econômica. Não sei se ficou claro para vocês, vocês conseguiram entender direitinho, vocês conseguiram analisar ali bonitinho. Eu vou passar para a próxima e qualquer coisa vocês pedem para eu voltar. Então, a gente vai ter filosofia medieval e o Renascimento, e depois vai entrar o Breno com vocês. Ó, filosofia medieval. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objetivo designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Olha só, aqui vocês estão vendo, né? Tomás de Aquino. Vocês sabem que o Tomás de Aquino, ele era do quê? Da escolástica. E o Agostinho, ele era da patrística. Então, olha só, a escolástica faz o quê? O conhecimento produzido na escola, na universidade, junto com a filosofia, não, junto com a religião. Então, olha só, o texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por a reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos, b. sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé, c. explicar as virtudes teológicas pela demonstração, d. flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados e justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Então, vamos lá, me respondam o que vocês acham que é. Essa tá bem fácil, galera. Ó, vamos lá. Maria Letícia respondeu C ou B. E vamos lá. Estou esperando a Raquel, o Vini, o Vitor, o Pedro me responderem. Vamos lá, rapidinho, para eu poder passar para a próxima, para eu dar tempo para o Breno, que eu falo demais, viu, Breno? Desculpa. Eu acho que eu colocaria B ou C. Então, Raquel, é a B, porque olha só, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Porque olha só, foi o que eu falei para vocês, que o conhecimento, né, a razão, ele tinha que ser alicerçado à fé. Isso que era da filosofia medieval, que o pensamento, né, a nossa razão, ela tinha que estar interligada com a fé. Então, olha só, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Então, é essa, gente. Muito fácil essa. Só vocês darem uma olhada, prestar um pouco de atenção. Vocês viram que tem ali Tomás de Aquino, escolástica, razão e fé. Bater o olho ali e responder a B. Então, vamos agora para a última, que é o Renascimento. Vamos lá. Vocês estão muito craques. Estou adorando que a Raquel ligou o microfone e me senti a professora, porque vocês nunca ligaram o microfone para mim, fiquei até emocionada. Então, vamos lá. Enem 2021. 2021 não, 2011, eu prevendo a questão do Enem. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre a. Fé e misticismo, b. Ciência e arte, C.
C, cultura e comércio. D, política e economia. E, astronomia e religião. Gente, falei para vocês que o Renascimento é o quê? Antropocentrismo, homem no centro de tudo, a ciência, né, valorização da ciência, da natureza e tal, do nosso pensamento científico. Então, gente, essa tá muito fácil. Qual que é a resposta? Gente, estou muito orgulhosa, é a letra B, isso mesmo, letra B, porque foi aquilo que eu falei para vocês também, da questão da arte, né, que foi um movimento de arte muito forte. Mona Lisa, o Da Vinci lá metendo louco, fazendo só coisa pesadona. Então, a gente sabe que é o quê? Ciência e arte, porque foi esse movimento do Renascimento mesmo. Então, gente, terminamos aqui a parte de filosofia. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um zap lá, podem falar aqui no chat também. Mas agora quem vai falar com vocês é o Breno, ele vai estar conversando um pouco com vocês sobre as questões e sobre os contextos delas, beleza? Então, gente, vou ficar aqui quietinha, qualquer coisa vocês me gritam. Você também, Breno, se precisar, é só gritar. Beleza, obrigado, Júlia. Gente, já passamos 15 minutinhos do horário, mas eu queria perguntar, tem importância a gente passar só um pouquinho mais? Tem importância a gente ficar até umas 7h30, 7h30. 7h35. Isso Vocês é o vão culto, continuar 7h30. aqui? Confirmem no chat pra gente. Então é Beleza. isso, vamos embora. Como, por questões de horário mesmo, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente da que a Júlia fez e também por questão de treinamento. O que eu vou fazer? Eu vou dar as questões para vocês, vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem, vou cronometrar aqui. E daí vocês vão, depois desses 3 minutinhos, ou antes, vão colocando aí no chat, ou abrindo o microfone mesmo, falando qual questão que é. É a C e tal. E daí eu vou questão por questão, falando para vocês qual que tá certa, qual que tá errada, por que que não é. Daí vocês podem tirar dúvida à vontade, tá? Eu fiz essa dinâmica na minha aula sobre Juscelino, golpe de 64 e tudo mais. E é mais ou menos a mesma coisa. Então, bora lá? Vamos começar então? Por favor, não me deixem no vácuo nas alternativas, tá? Vou cronometrar aqui. Se ninguém responder, eu respondo. Obrigado. Letícia já falou uma aqui. Podem ir mandando, à medida que vocês responderem. Nossa, eu achei essa um pouco complicada, não sei. Tá, terminando o tempo, daí você pode falar, tá? Qual a sua dúvida? O que você achou complicado? Tá Exatamente. bom. Isso também. Só esperar inteirar 3. Aqui ainda tem gente. Mas sério, só um adendo. Gente, esse livro é muito bom. Li ele no Muito ensino bom. médio. Se vocês tiverem a Olha oportunidade aqui. de ler ele, de verdade, é um divisor de águas, assim. Muito top.
Vamos falando aí, galera. Cadê Pedro, Vitor? Cadê o restante do pessoal? Cadê Yasmin, Mirella? Vamos lá, vamos respondendo. Aí, já deu. E é a C. Isso mesmo, gente. E Raquel, qual que é a sua dúvida? O que você achou mais complicado? Pode É escrever que eu acho aí. que eu não entendi muito bem o contexto, assim. Como se eu não tivesse visto esse assunto. Não sei. Ah, sim, tá. Não, calma, não desespera, vamos lá. Esse livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, ele trata sobre a história da América Latina desde o desde da conquista dela, né, melhor dizendo, mais ou menos no final do século XV, e toda a trajetória dela, todos nós países sul-americanos, o quanto nós fomos explorados e expropriaram as nossas riquezas. Então, vamos partindo daqui, então. Eu vou ler com vocês e trabalhar. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes da garganta. Passaram-se os séculos e a América aprimorou suas funções. Escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcada pela... Então, o que ele está dizendo nesse texto? Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos, foi precoce. Se especializou desde os tempos remotos, em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares. Ela se especializou unicamente em agradar o mercado dos caras. Se especializou unicamente em atender às demandas deles. Vide o Brasil naquela época aurífera, ou até mesmo antes, quando começou a produção açucareira, simplesmente foi em prol dos portugueses. E a Inglaterra também se beneficiou demais do nosso ouro lá na época de 1700 e pouco, em Minas Gerais, todos aqueles processos que vocês veem em História do Brasil. E vamos indo pela questão E, né? Alguém colocou a questão E aqui. Pelo menos primeiro tem que ler o enunciado. Escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela dependência externa dos suprimentos de alimentos? Não, não é essa, porque a gente não tem essa dependência de suprimento alimentício. Na verdade, os países latino-americanos são mais produtores de alimentos do que importadores por si só. Às vezes, tinha um professor meu de geografia que até falou que o uísque era mais barato lá na Europa do que... Algum país europeu que ele viajou. Era mais barato do que algumas frutas, tá ligado? Porque eles importam maciçamente frutas daqui da América Latina e a gente pega essas coisas mais caras e pra gente é bem mais barato, né? Porque é produzido aqui. A gente tem solo muito bom, o Igor pode falar melhor disso para vocês, a gente tem clima totalmente favorável para esse cultivo. Valorização econômica dos saberes tradicionais. Negativo, principalmente porque os nossos indígenas, que são os portadores dos saberes tradicionais, foram totalmente colocados de escanteio, vítimas de um genocídio absurdo, tentativas de escravizações, de escravidão, e por assim vai. Então, o Brasil, em toda a sua trajetória, não teve o menor apreço pela valorização dos saberes tradicionais. Quem dirá valorização econômica, de procurar, nunca teve essa pegada, né? Apropriação imperialista dos recursos territoriais. Exatamente. Justamente isso que eu falei para vocês. Os nossos recursos, as nossas riquezas, todas sendo apropriadas por esse europeu que veio para cá e se apossou deles. Superação paulatina do caráter agroexportador. Pelo que a gente está vendo aqui nesse contexto da divisão internacional do trabalho, da produção, não há, principalmente no texto, não há uma superação desse caráter agroexportador, que é o agro, tudo o que a gente faz aqui para exportar.
Não há uma superação desse modelo até os dias de hoje, se a gente pegar para olhar. Produção inovadora dos padrões de tecnologia. Também não. A grande parte desses padrões de tecnologia, esse lance mais avançado, a gente que acaba importando, trazendo de fora. Então ficou essa daqui, a alternativa de letra C. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, beleza então. Raquel, entendeu? Deu certinho? Pode falar, tá? Se eu expliquei mal, tal, pode falar. Beleza, então. Pode passar, Júlia, por favor. Aí. Como eu coloquei ali história e política... Não, peraí, deixa eu ver esse aqui. Qual que é antes da forma? Se você quiser que eu volte naquele primeiro slide, é só você me falar, tá? Tranquilo, tranquilo. Acho que não vai precisar, não. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso... porra, esqueci de colocar para cronometrar para vocês lerem. Vou colocar aqui. À medida que vocês forem fazendo, pode ir escrevendo de novo. Eu inteirei 2 minutos aqui como bastante gente já foi falando. Mais alguém quer falar, chutar? Pode mandar aí, gente. Bom, vamos lá então. Lendo o enunciado primeiro, né, depois o textinho. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo do século XVI a repensar a visão católica de mundo ao possibilitarem a consulta pública das bibliotecas reais, sofisticação barroca do ritual litúrgico, aceitação popular da educação secular, interpretação autônoma dos textos bíblicos, correção doutrinária das heresias medievais. Daí vamos para o texto. 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso como Menúcio e a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos e inquisitores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes, como queria. Aqui vocês colocaram letra D e a letra D mesmo, exatamente. Alguém ficou com dúvida entre alguma outra questão? Eu vou dar essa corridinha, não vou fazer uma por uma, porque
Para não chatear vocês também, né? Tá passando do tempo, né? Não? Então, beleza. Pode passar, Júlia, por favor. Aí. Essa é do Maquiavel. Vou colocar mais 2 minutinhos aqui. Vou diminuir o tempo. Vocês estão rápidos mesmo? Deu 2 minutinhos. Alguém quer ir escutando mais alguma? Falar mais alguma? Beleza, então. Vi que vocês pegaram CD ou A, C. E vamos lá, então. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre. Então, é para você ver duas coisas que tão distintas uma outra que ele está tratando no texto. Idealidade e efetividade moral, nulidade e preservabilidade da liberdade, ilegalidade e legitimidade do governante, verificabilidade e possibilidade da verdade, e objetividade e subjetividade do conhecimento. Vamos para o texto. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. A alternativa certa é a A, gente. E vocês ficaram em dúvida entre a A e a C. A gente tem que ver o que ele distingue. Normalmente essas questões são bem chatinhas mesmo, principalmente por causa do jeito que está escrito, né? Mas ele distingue o que é ideal, a idealidade, da efetividade moral, por conta de dizer verdade, mentir ou falar a verdade, é um pressuposto moral. É uma coisa moralizante da tua parte, de você tá mentindo, algo característico do caráter, né? A outra que vocês ficaram em dúvida era a C, né? A C, ilegalidade, ainda daria para a gente falar por conta de você distinguir o que é certo, o que é errado, mas ilegalidade tem mais uma pegada de lei, né? E, tipo, não é contra a lei você mentir, por exemplo. E legitimidade do governante poderia ser, mas só que, vamos supor,
no que o Maquiavel está tratando aqui, não é sobre se ele é mais legítimo ou não porque ele mente, mas sim como a visão das pessoas sobre esse governante, dependendo da postura dele. O Maquiavel tem aquela pegada de dizer é preferível ser temido do que amável, né? Ele era um homem que ele fez uma cartilha para o rei da época para falar como ele deveria se portar, e o rei cagou e andou para ele, deixou esse texto ali para o lado, mas daí virou um grande manual, né, da modernidade. E a outra alternativa era a D, né? Verificabilidade e possibilidade da verdade. Possibilidade da verdade poderia servir, mas a verificabilidade não é essa distinção que ele está fazendo. Ele está fazendo mais uma distinção entre o que é ideal e o que é realmente moral, o que realmente tá na moral. Para ele, o ideal em determinadas situações para um chefe de Estado seria mentir. Não, e tem essa diferença entre o que é moralmente ético. Alguma dúvida? Tenho uma dúvida, mas é um pouco irrelevante. Manda aí, filha. Pode mandar. Nenhuma dúvida é Nenhuma irrelevante, dúvida hein? é irrelevante, exatamente. Não existe dúvida boba, não existe isso. Relação Maquiavel. Ah, tá. Então, o termo maquiavélico, normalmente, ele é justamente por conta dessa máxima que eu falei para você, de é preferível ser temido do que amável. O maquiavélico ficou como algo assim, uma pessoa ardilosa, uma pessoa má, cruel, por conta dessa frieza que o Maquiavel descreve como o governante deve ser. Então, Ele traz toda aquela coisa do poder, né? De que você tem que ter exato. poder. Exato, a posição o poder do governante e as suas imposições e as limitações que ele acaba encontrando e a necessidade de mentir, por exemplo, como ele está dizendo aqui, ou a necessidade de impor medo aos seus inimigos ou até mesmo aos seus súditos, né? Quando a gente vai se referir ao pensamento no Maquiavel, tem essa distinção, maquiaveliano, né? Júlia sabe melhor do que eu. O maquiavélico é pejorativo. Você fala que a pessoa é maquiavélica, você está falando, esse daí é ruim. O maquiavélico não se usa mais, né? Se usava antes, mas é tipo um negócio bem triste. É falar mal dos outros mesmo. Aquela pessoa lá é maquiavélica. Bom, Maquiavel foi triste. é. Esse daqui. Ah, tá. Vamos lá então. O cronômetro, eu sempre esqueço, cara. Nada. Disponha.
Vai esperar completar 2 minutos, se alguém quiser ir falando, pode falar. Tá. Exatamente, é a letra A. Vamos destrinchar aí. É justa, porque essa aí é bem pegadinha, cara. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência. Ô, Vinícius. Para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres pode variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Então, como a gente vê que antiguidade, quando a gente vai ter aula de antiguidade clássica, Grécia e tudo mais, a gente vê como exatamente. A gente vê essa pegada de berço da democracia, da filosofia e todos esses valores. Mas só que isso não quer dizer que a gente tinha uma sociedade alfabetizada como um todo. Uma sociedade alfabetizada são valores muito, muito recentes. Não era algo tão palpável nessa época. Então, era cidadão, grossíssimo modo, quem tinha o controle de terra, tá bom? A exigência da alfabetização, poxa, se fosse, ninguém ia participar dessa democracia direta aí de Atenas. Mas Mas, gente, desculpa te interromper, Breno, Opa. mas na aula de terça eu comentei com vocês daquela questão da Grécia, né, da polis, de quem podia, né, interagir ali na questão da política, na tomada de decisão, né, de quem poderia falar sobre, era quem tinha o domínio de terra, né, quem possuía terra e quem era homem branco, né, porque se você era subordinado a alguém, você, né, não ia ter terra, você geralmente era mulher ou negro, então você não ia ter acesso, né, à polis, né? Exatamente. Você tinha acesso à polis, era sinônimo de poder, o seu controle de terra. Você era o que te diferenciava de uma pessoa que era escravizada, por exemplo. Mas é pegadinha mesmo, eles fazem de sacanagem essas questões aí. Alguma dúvida, pessoal? Fora essa daí? Porque não é outra questão. Beleza. Júlia, pode passar, por favor? Eu acho quantas que tem ainda? Até me perdi, eu lembro que eram 6. Tem mais duas. E a Maria Letícia perguntou se eram os patrícios. Sim, geralmente eram quem possuía, né? Quem tinha poder era quem fazia parte da polis ali. Vamos lá. Peraí, eu não sei só passar aqui que a gente vê quantas faltam, só para a gente saber. Peraí, vamos lá. Tem essa, são 3, tá? São Já 3. pus o meio da Gretchen, gente, apareceu. Pronto. Vai, gente. Vou colocar 1:30 agora, que vocês estão muito rápidos, que isso. Vão gabaritar tudo.
Prontinho? Mais alguém quer mandar? Tá bom. É a letra A mesmo, gente. Todo mundo acertou isso aí. Vamos lá, então. De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para. Daí a gente vai com essa ideia aí para perguntar por que é importante, né, essa arte. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Os San, que constituem hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhe explicavam sua visão do mundo a partir desses gigantescos livros de imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada sobretudo na imagem e no som, no audiovisual. Então, essa arte era importante para a transmissão dos saberes acumulados desses povos para dos seus antepassados para os seus descendentes, para a preservação da cultura e tudo mais. Como eu disse, essa questão, você não precisa, por exemplo, ter um conhecimento sobre a história da África, sabe? Eu acredito que esse Enem, que tem a cara do governo, tenha mais questões nessa pegada, mais questões interpretativas, e como aquela do Eduardo Galeano que eu falei, que eu mandei para vocês, que é uma questão que os bolsonaristas não percebem, que ela é um pouquinho uma pegada contestadora e tal, pode ser que apareça sim, mas ainda assim dá para você ir se esquivando assim com um pouquinho de interpretação e tudo mais. Vamos para a próxima? Se vocês tiverem dúvida, pode falar. Vou cronometrar aqui. Podem fazer. Exatamente, Vinícius, é a letra A mesmo. Todo mundo tá certinho. Já tá chegando perto das 8, então eu nem vou ler para vocês, que vocês devem estar até cansados. 2 horas de aula remota não é mole para ninguém. Mas vocês têm dúvida em alguma outra questão? De por que não é alguma outra? Que bom, Vinícius. Fico feliz. Amigo, que bom que você está gostando. Ele é meu amigo que vai fazer o Enem. Eu falei, vai assistir a aula que vai te ajudar. Que bom. Tem também, eu acho que já começou, não sei, tem uma professora de redação, que foi minha professora no cursinho, que ela não sempre, mas ela vive acertando os temas do Enem, ou ela dá algumas dicas de filósofos, ela vai fazer uma live. Depois, acho que o Igor mandou o link no grupo. Cliquem lá para ver a Marlise, ela é muito boa. Ah, bom. Qualquer coisa, Vini, eu te mando também. Se você quiser que eu passe para a última, Pode passar, pode passar. Acho que é a última mesmo, né, essa daí. É, é a Gretchen. Tá, vou colocar um minutinho aqui, gente.
Beleza. Tá. Vamos então. Eu vou ler essa questão, porque, como vocês falaram, é um pouquinho mais dificilzinho. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos, trazidos como escravos. E essa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si e de elos culturais mais profundos. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência de escravidão no Brasil tornou possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. À medida em que os africanos se viam naquela situação de total imobilidade frente à situação de escravizado mesmo, a toda a expoliação na qual eles eram submetidos, eles também enxergavam eles acabaram formando uma certa identidade. Por exemplo, as religiões de matriz africana que a gente tem aqui no Brasil, muitas delas têm, se eu não me engano, desculpa a ignorância, gente, acho que é Umbanda, acho que só tem no Brasil. Por quê? Foi o que a gente chama de sincretismo religioso. Os africanos, para louvar os seus orixás, as entidades na qual eles acreditavam, eles usavam de santos, então eles fingiam estar num culto, numa missa, quando na verdade eles estavam louvando os deuses dele, as entidades a quais eles acreditam. E para camuflar no meio do Senhor de Engenho, para o Senhor de Engenho não rejeitar aquilo lá. O Vinícius falou a ser, foi o Vinícius? Isso. Reprodução de conflitos entre grupos étnicos e africanos. Vinícius, você acredita que eu também, quando eu olhei, eu fiquei em dúvida entre a A e a C também, porque esses conflitos, eles eram realmente viáveis de acontecer. Por que não aconteceriam por aqui, né? Mas só que a gente vendo de novo, a gente vê aqui a chave, o pulo do gato está aqui no texto. Não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Então a gente vê a religião, como um dos fatores que eu falei para você, como agregadora de uma identidade. Esses conflitos étnicos, eles, acho que se fosse uma questão de África, por exemplo, dá para você pensar ele bem legalzinho. E até os dias de hoje a gente vê, por exemplo, a formação desses conflitos. Eu também tinha ficado em dúvida dessas duas, fiquei aqui me questionando se era uma das duas também. Tem algumas questões do Enem que eles gostam de dar uma pegada. Mais alguém está em dúvida, gente? Perfeito, então. Fiquem aí com a Gretchen, vai dar tudo certo, descansem, levem uma comidinha, um chocolatinho, uma aguinha. E Galera, a Raquel vai dar tudo acabou certo. caindo, tadinha, mas a gente vai mandar a gravação para você. É que eu vi que ela ficou caindo e voltando, tadinha. Ela caía e voltava, mas vai dar para você ver a gravação depois. Gente, Beleza, qualquer gente? dúvida, vocês falem com a gente lá no grupo. Vocês podem mandar mensagem para a gente no privado. Ai, não fala que eu sou incrível, que a gente é incrível, que eu choro. Eu sou chorona, não fala essas coisas. Obrigado, Mas, gente. É legal gente, ver. muito obrigada. Vocês são uns fofos. E qualquer dúvida, manda lá pra gente. Mas a minha dica e a do Breno é descansem. Isso mesmo. Assiste um filminho. Hoje ainda dá para curtir um pouquinho. Hoje espairece um pouquinho. Dorme cedo também. Mas descansa, tá? Mas, galera, então é isso. Um beijo para todo mundo. Eu vou parar aqui a apresentação. E aí depois a gente manda para vocês a gravação. Se eu não me engano, o Igor ele vai postar no YouTube. E aí vocês conseguem consultar lá. Então é isso, gente. Beijão, boa noite. Breno, brigadão aí pela aula, pela parceria. Obrigado também, Júlia. Salvou muito aí. Fez um slide incrível, tá? Nossa, que slide bonito no Canva.
Não, que isso. O Igor também ficou falando para mim, não, um slide bonitão. Bonito Falei, pra não, a gente tem caramba, que cara. conquistar pela estética. Estética, né? Eu também queria aprender a fazer isso aí, porque eu não manjo dos slides bonitos assim, não. Não, mas qualquer coisa depois eu te dou umas aulas por áudio para te ajudar. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, Raquel. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente.